Bem, galera, voltando aqui ao assunto termoquímica, nós vamos trabalhar sobre a questão também dos estados padrões dos elementos compostos químicos. Nós vimos nas aulas anteriores, né, a questão da reação exotérmica, reação que libera calor, reação endotérmica, reação que absorve calor, né? Variação de entalpia são as variações de energia entre reagente e produto, certo? Você começa com uma determinada energia, termina com outra. Se você terminou ganhando, então uma reação endotérmica. Então, a variação de energia é positiva, maior que zero. Se você começou com um valor e terminou com um valor muito menor do que você começou, então ali foi uma variação negativa, o ΔH negativo, uma reação exotérmica. Então, para que esses valores sejam valores padrões e você encontre uma certa regularidade nele, é necessário que você trabalhe com um certo padrão, ou seja, valores fixos, né? Então, para isso, nós temos o estado padrão dos elementos químicos, certo? Algumas regrinhas para a gente ver agora. Então, o elemento químico ou composto que se encontra no estado padrão, né? Quando apresentar seu estado físico, alotrópico ou cristalino. Um alotrópico mais estável, né? A 25 graus Celsius e a 1 atm de pressão. Esses são o estado padrão de qualquer substância que nós vamos trabalhar para a gente poder encontrar as entalpias, certo? Olha aí, carbono, grafite, oxigênio, CO2 e H2O. Né? Aí nós vamos trabalhar com o estado padrão, temperatura 25 graus Celsius e temperatura de 1 atm, beleza? Olha só, uma regra importante na termoquímica, que é a entalpia das substâncias simples, né, na sua forma mais estável, no caso, se houver alotropia, que nem sempre é alotropia, certo? Por exemplo, no caso do oxigênio, nós temos ozônio, e no enxofre nós temos o rômbico monoclínico. Também temos fósforo e outras substâncias que apresentam entalpia. Então, a substância simples, de regra, na termoquímica, quando você for calcular a entalpia, o valor dela vai ser zero, certo? Então, aí já facilita um pouquinho nossos cálculos. Ó, carbono, grafite, fósforo vermelho, nitrogênio, oxigênio, enxofre rômbico, prata. Então, todos esses, se você encontrar numa equação química e outros na forma simples, você vai colocar o valor da entalpia dele igual a zero. Olha só, entalpia de combustão. Muitos alunos perguntaram sobre a questão da entalpia. Professor, entalpia de neutralização, entalpia de combustão, como é que eu vou aprender isso? É simples, galera. É só você lembrar o que é uma reação termoquímica de combustão. Ah, professor, uma reação exotérmica. Sim, muito bem. O que acontece? Ela libera calor. Então, a entalpia padrão de uma reação de combustão, na verdade, é isso. É a energia que ela libera uma determinada, né, temperatura e pressão, no caso, a valores padrões. Então, entalpia de combustão é energia liberada por uma reação exotérmica. Bem simples. Olha só, a energia liberada na combustão completa de 1 mol. Depois nós vamos trabalhar ainda nessa semana sobre a questão de 1 mol para vocês darem uma olhada e entenderem um pouquinho, certo? Então, eu tenho hidrogênio mais meio de oxigênio, todos os estados gasosos reagindo e produzindo água em estado líquido. Isso é uma reação que endotérmica ou exotérmica? Exotérmica, menos 68 kJ. Outra aqui também, ó, carbono grafite mais O2 formando CO2, né? Menos 393,1 kJ. Certo? Então, entalpia de combustão é a entalpia necessária para uma queima de determinada substância, seja ela gasolina, álcool, o gás de cozinha que você tem, o diesel, o querosene, qualquer substância inflamável, papel, carvão, você vai ter uma entalpia padrão de combustão por mol a uma determinada temperatura, certo? Então, vamos lá. Ó. Escrever a equação de combustão do etanol, aqui a substância etanol C2H5OH, devidamente balanceada, aí nós temos que lembrar lá no primeiro ano como se balanceia uma equação e calcule o valor de combustão de 1 mol de etanol a partir da equação. Então ele quer primeiro a equação de combustão do etanol. Então toda equação de combustão completa, ela vai ter quem? Oxigênio no reagente, O2, e no produto vai formar quem? Sempre CO2 e H2O, certo? Então, nós temos a substância aqui, nós vamos calcular aqui e mostrar a equação de combustão. Está aqui ela, C2H5OH. Na presença de oxigênio, formando CO2 e H2O. E aí, balanceio ela, né? 3O2 mais 2CO2, formando 3H2O. E aí, eu tenho a equação, eu quero achar o valor desta entalpia, desta equação aqui, turminha. Ah, mas eu tenho essas três equações aqui, ó. CS no estado sólido mais oxigênio gasoso
produzindo gás carbônico. Isso aí libera uma quantidade de energia de menos 394 kJ. Hidrogênio mais oxigênio formando água em estado líquido. Isso libera uma quantidade de energia de menos 286 kJ. A terceira equação, carbono em estado sólido, grafite, mais 3H2, hidrogênio, mais oxigênio, formando o etanol em si. Então, a formação do etanol, né, é de menos 278 kJ. Ah, professor, não é essa aqui não. Não, calma. Essa aqui é a entalpia de formação do etanol. Ele quer uma entalpia de combustão. A energia que vai ser liberada na queima de 1 mol dessa substância. Então, para isso, eu vou ter que aplicar quem? A lei de Hess, né? Ó, primeiro, vou multiplicar a segunda equação por 2. Por que por 2, professor? Porque olha a equação principal, eu tenho aqui quem? Né? 2CO2. Então, já pego essa segunda equação aqui, ó. A primeira equação, desculpa, e multiplico por 2. Então, vai ficar 2CS, 2O2, 2CO2. O que vai acontecer com o ΔH quando eu multiplicar a equação toda? Também será multiplicado por 2, ó. Menos esse 394 por 2 está aqui. Segundo passo, pego a segunda equação e multiplico por 3. Por que por 3, professor? Porque observa na equação principal, eu tenho 3 mol de H2O. Então, o H2O tem que ter 3 mol. Então, eu multiplico todo mundo por 3. Ó. 3 de hidrogênio, 3 de 1,5 dá 3,5, 3 de H2O dá 3H2O. A entalpia vai acontecer o quê? Vou multiplicar ela também por 3. E por último, a terceira equação, eu vou manipular ela também, ó. Devemos inverter a equação. Mas por que inverter, professor? Porque observa, aqui está os reagentes, setinha, produto. Então aqui eu estou uma equação de formação do etanol. Então ele quer, na verdade, entalpia de combustão, não de formar, mas de queimar. Então essa substância tem que estar no reagente. Então eu vou inverter a equação, de modo que o C2H5OH, o etanol, vire reagente, porque ele vai queimar. Então, eu inverti ela aqui, ó. Ao invés de produto, ela virá reagente, ó. C2H5O, produzindo quem? 2C, 2 carbono, mais 3 hidrogênio, mais 1 meio de O2. E o ΔH dessa reação, o que vai acontecer? Será multiplicado, não, será invertido no caso, né, o valor. Se é menos, passa a ser positivo. Ó. Ele é negativo, então passou positivo. Fiz todos esses processos com as equações, eu vou cancelar os iguais que estiverem um no reagente ou no produto, certo? Eu não posso cancelar, lógico, nos dois. Se tiver os dois do reagente ou do no produto, vocês somados. Mas se tiverem um no reagente ou no produto, eu posso cancelar com uma equação do primeiro grau. Ó. Passa a régua. Cancela o carbono no primeiro membro, cancela o carbono no segundo membro aqui embaixo. Cancela o hidrogênio aqui, cancela aqui no segundo membro, ó. E aí vai ficar quem? C2H5OH, né? 3 mols, 3 meio, mais meio dá 3, né? 2CO2 baixo e o H2O. Esse aqui foram cancelados, pronto. Esse aqui foi adicionado com esse aqui também. Eles, na verdade, foram somados, ó. Né? Somados e subtraídos, na verdade, esse meio aqui saiu desse aqui, né? E aí ficou 3O2. E aí pronto. Tem uma equação. O que eu vou fazer com os ΔH? Eu somo, pronto. Com cuidado que o sinal é negativo, né? Ó, 2 negativo, né? Soma, conserva o sinal. Vai dar um número maior que 1000. Um número maior que 1000 mais 278, conserva o sinal do maior, no caso vai ser a soma desses dois, e subtrai. Pronto. Então, ΔH de combustão, para me queimar 1 mol de C2H5OH, né, eu libero uma quantidade de energia de quanto? Menos de 1.368 kJ. Então, para queimar 1 mol de etanol, eu libero essa quantidade de energia aqui. Beleza? Vamos lá, entalpia de formação, ó. Hidrogênio mais oxigênio formando água. Nitrogênio mais hidrogênio formando amônio. Então, o que é entalpia de formação? Entalpia de formação é bem simples. Na verdade, a entalpia é necessária para que haja a formação de uma substância. Certo? Você sabe que você não pode calcular diretamente, você sempre calcula variações. E aí eu tenho as variações aqui, ó. Então, na verdade, você só vai substituir na substância. Certo? A energia necessária para que se forme 1 mol de água
é menos 286, né, quilojoules. A energia necessária para a formação de 1 mol de NH2, né, nessas condições aí de temperatura e pressão, é menos 11 kJ. Então, é a entalpia necessária para que se forme uma determinada substância. E aí, a partir desse ΔH, eu posso trabalhar na equação termoquímica e substituir esses valores em colocar o ΔH da reação química, né? Ou o ΔH de outra substância presente nessa equação. Certo? Então, a entalpia na formação de 1 mol de uma substância. Vamos lá. Podemos calcular a variação de entalpia das reações, né, através daquela velha fórmula. Né? Como é que eu calculo uma variação de entalpia? Eu pego a energia dos produtos menos a energia do reagente, ou seja, a energia final menos a inicial. Ele começou com um determinador, foi com outro, finalizou com outro valor. Então, como é que eu calculo o ΔH? Final menos inicial, sempre. Olha aí, ó. 3 MgO no estado sólido, 3 óxido de magnésio no estado sólido, mais 2 alumínio no estado sólido, ó, substância simples, ΔH negativo. 3 magnésio sozinho, ó, isso aqui é uma substância simples, também o ΔH vale 0. Al2O3, então, óxido de alumínio, né? Esse aqui já não é. E ele te dá essa entalpia de formação de quem? Do Al2O3 menos 1670 e desse cidadão aqui. O que tu vai fazer? Só substituir. Ó. Produto menos reagente. Ó. Então vai ser primeiro este, ó, 1 vezes. Por que 1? Porque aqui subtende ter 1. 1 vezes esse valor. Qual é o valor dele? 1670. Menos, né? Muito cuidado com o sinal. Menos da fórmula, ó, final, menos, agora o inicial. O inicial, professor, tem um 3 aqui. Eu vou multiplicar assim. Multiplica 3 vezes o valor dele, ó, menos 604. Ó. Menos 1670, menos da fórmula, menos da substância, ó, menos com menos mais. Então vai ficar menos 1670 mais 1812. Conserva o sinal do maior e subtrai. Mais 142 kJ. Uma reação, ó, exotérmica. Né? A forma exotérmica não, desculpe. Uma reação endotérmica. Absorveu 142 kJ. Então, para que essa reação ocorra, né, é necessário que haja uma absorção de mais, desculpa, uma absorção, né? É pleonasmo falar isso na cara da química. É necessário um acréscimo de energia de 142 kJ. Vejo que eu fosse um pouquinho para falar esse mais, porque esse mais já está dizendo, a reação endotérmica, absorve. Então, há uma absorção de energia no valor de 142 kJ, certo? O mais significa que a reação é endotérmica. Se fosse menos, seria uma liberação de energia quando essa reação terminasse. Beleza? Vou achar isso bem claro para vocês. Vamos aí para outra questão aqui, ó. Um dos sérios problemas na maioria das regiões metropolitanas é a chuva, né? Mas por que a chuva faz tanto bem? A questão, na verdade, não é a chuva em si. Vocês vejam que hoje, atualmente, né, tá tendo a questão da chuva negra, né? Que é uma questão do aquecimento global, muitos incêndios ocorrem, às vezes alguns criminosos, outros não, outros acontece a própria natureza da chuva, dá um raio, o raio pega na vegetação, a vegetação pega fogo e todo aquele incêndio se desencadeia. Então, a chuva ácida ou a chuva também, a chuva negra que está acontecendo agora atualmente no Brasil, né, é devido à questão do excesso de queima, né, de combustíveis fósseis ou também até da vegetação. E aí libera, né, o SO2, que combinando com o oxigênio atmosférico, né, vai formar o SO3. E esse SO3 indo para a atmosfera, ele vai encontrar com quem? Moléculas de água. E aí ele vai acontecer uma nova reação química, ele vai se transformar em ácido sulfúrico, fazendo com que a água fique ácida, né? Provocando aí doenças respiratórias, prejuízo à lavoura, prejuízo a prédios, certo? Então ele quer saber a questão do SO3, ele diz aí, né? Um dos sérios problemas, a maioria das regiões metropolitanas, né? Grandes cidades, né? Grandes centros, muitas pessoas morando, muitos carros, muitas pessoas para se alimentar, então o consumo de energia é muito alto, né? É a chuva. Um dos responsáveis pela poluição é o SO3, né, que reage com água na chuva de ácido sulfúrico. O SO3 não é um poluente produzido diretamente de fontes poluidoras, mas é formado quando o poluente SO2, esse sim é liberado das fontes químicas de combustíveis, né, gasolina, querosene, óleo diesel, reage com o oxigênio do ar. Né? E ele quer saber esse ΔH aqui, ó. Ele já te dá os valores, ó, da formação
do SO2, menos 297, e da formação do SO3, menos 396. Você poderia trabalhar com essas equações aqui para achar esta aqui, na forma de lei de Higgs? Poderia, mas está muito mais fácil, porque tu tem um O2 aqui, ó. Esse O2, a entalpia dele vale zero. Então, tu já tem esses dois, tu não precisa trabalhar com as equações, que vai te dar um pouquinho mais de trabalho e vai te perder tempo. Então, o que tu vai fazer? Produto, a entalpia desse menos a entalpia desse. Esse aqui já é zero, pronto. Então, é esse menos esse. Agora, é só calcular aqui, ó. Quem é SO3? Menos 396. O que está acontecendo com o SO3? Tem dois mol dele. Então, é duas vezes o valor da entalpia dele. Se é por mol, se eu tenho 2, então é duas vezes esse valor. Ó. E aí, o cálculo vai ser como? 2 vezes menos 396, menos de quem? Da fórmula, a energia do reagente. Que é um reagente? São esses dois, mas esse aqui é zero. Então, vai ficar duas vezes o valor de SO2. Quem é CO2? Menos 297. Ó. Menos 792, né? Menos da fórmula, né? Energia do reagente, menos 594. Menos com menos vai dar mais. Ó. Conserva o sinal do maior, no caso é esse aqui, e subtrai. Ó. Então, a entalpia vai ser menos 198 kJ. Então, há uma entalpia de liberação de energia, certo? Quando há formação do SO3, há uma liberação de energia. Vamos fazer mais uma dessa aqui para poder a gente partir para as próximas aulas sobre a questão de mol e o resto das outras entalpias. Já nós sabemos a entalpia de formação e a entalpia de combustão. A entalpia de combustão sempre vai ter uma equação de combustão. E aí você tem que ter os valores, né? Ou então trabalhar com a lei de Higgs. A lei de Higgs ela vai ser muito frequente na questão das provas, tanto do Enem ou nas provas mesmo de Química. Certo? Então vamos lá. UFMA. De acordo com a equação abaixo, os dados fornecidos. Ó. C2H2 no estado gasoso, mais 5,5 de O2 no estado gasoso, reagindo e produzindo, esses dois reagindo e produzindo, formando quem? 2 mol de CO2 mais H2O. Que reação química é essa? O aluno tem que saber. Ó. Se a formação de CO2 e H2O é uma combustão completa. Então, eu vou trabalhar com entalpia de combustão, mas eu já tenho entalpia de formação de algumas substâncias, no caso do C2H2, do CO2 e do H2O. Então, você só vai fazer o quê? Substituir esses valores. E esse aqui, o que vai acontecer? Entalpia é substância simples. Vai ser zero, sempre. Como é que eu sei, professor? É simples. Olha aqui a substância. Está sozinha. O2, né? Um elemento qualquer, 2, substância simples. Entalpia negativa. Agora, esse aqui, ó, composta. Certo? E aí não é zero. Indique qual o valor da entalpia padrão da combustão de acetileno. Né? Então, eu só vou substituir. Lembrando também da questão da entalpia, né? Entalpia final menos inicial. Então, vou pegar desses dois aqui. Ó, eu já tenho aqui, ó, quem? CO2 eu tenho aqui. Ó, só que é duas vezes multiplicado esse valor. Mais uma, né? Aqui não tem nenhum número subtenso 1. 1 vezes o da água, menos 285. Somei os dois, subtrai de quem desse. Por que esse aqui não vai entrar? Porque ele é zero. Né? Então, vamos lá. Ó. 2 vezes menos 293. Né? 2 vezes a entalpia do CO2, está aqui. Menos 393,3. Mais, ó, não é da fórmula. É porque eu tenho 12 reagentes com duas entalpias diferentes de zero. Certo? Então, vou somar essas duas entalpias. Mais que a entalpia do H2O? Menos 285,5. Mais menos 285,5. Agora sim, menos da fórmula, ó, desta fórmula aqui, entalpia do reagente. No caso é só esse aqui não entra porque é zero. Mas aqui só não tem nenhum número subtende 1, né? 226,5, ó, positivo. Então, ΔH vai ser quem? Menos 286,6, menos 285,5, né? Menos com mais, ó, jogo sinal, menos. E aí, jogo tudo na calculation, ó. Então, a entalpia padrão, né? Na combustão de 1 mol de acetileno vai ser quanto? Menos 1.298,6 kJ. Se fosse 3 mols, multiplicaria por 3. Se fosse por 4, multiplicaria por 4. Se fosse meio mol, multiplicaria por 0,5. Certo? E aí nós vamos trabalhar com a questão, já ainda essa semana, sobre energia de ligação,
né, energia de neutralização e também um pouquinho de mol para fechar a termoquímica. E aí sim a gente partir para a área cinética. Valeu? Forte abraço.